Na aula passada conhecemos a função orgânica dos álcoois. Então hoje nós vimos que os alcoóis são compostos que possuem hidroxila, ligado a carbono saturado, carbono que só faz simples ligação. Pode ter uma, duas, três ou mais hidroxilas. Vimos como é a classificação dos álcoois. Podem ser classificados conforme a quantidade de hidroxilas e conforme a posição dessas hidroxilas na cadeia. E estudamos a sua nomenclatura. Nós vimos que os alcoóis possuem duas nomenclaturas, a nomenclatura IUPAC e a nomenclatura usual. A nomenclatura IUPAC é semelhante à dos hidrocarbonetos, apenas no final colocamos a terminação OL. E a terminação usual, o nome usual dos alcoóis, possui o nome dos radicais, mais a terminação ICO. Uma boa aula. Olá pessoal, tudo bem? E você, Chico, tudo jóia? Tudo bem, Tânia? Pronto para mais uma? É claro, vamos embora. Então, Chico, nós vamos, antes de mais nada, fazer assim uma recapitulação de todas as funções que nós já vimos até agora. Vamos ver se você está esperto aí, Chico. A primeira função que nós vimos e a mais importante, será que você lembra qual é? Claro, são os hidrocarbonetos. Joia, é isso mesmo, os hidrocarbonetos são a função química mais importante porque deles derivam todas as outras funções que nós conhecemos. Muito bem. E na aula passada nós já começamos a estudar uma outra função química. Você lembra qual era, Chico? Claro, foram os alcoóis. Joia. Então nós vimos que os alcoóis são substâncias derivadas dos hidrocarbonetos pela retirada de um hidrogênio e no lugar do hidrogênio nós colocamos a estrutura chamada hidroxila, que caracteriza todos os alcoóis, certo? Então, nós vimos na aula passada os alcoóis. E nessa aula de hoje, nós vamos ver 4 outras funções. E a primeira função que nós vamos ver vai ser a função fenol, depois nós vamos ver a função cetona, ácidos carboxílicos e vamos terminar daí com os aldeídos. Então, meus caríssimos alunos, já peguem os seus materiais aí, os seus rascunhos, as suas canetas para grifar e vamos lá então. Primeira função, fenóis. Fenóis são compostos que apresentam uma hidroxila, que é o OH, ligada a um átomo de carbono do anel benzênico. A princípio, os fenóis parecem ser muito semelhantes aos alcoóis, porque ambos vão ter como característica principal a presença do OH, mas a diferença é muito grande. A diferença é que nos alcoóis o OH estava ligado a carbono saturado, gente. Quem é que lembra o que é um carbono saturado? Será que você lembra, Chico? É claro, é quando o carbono tem só ligações simples com outros carbonos, não é isso? Exatamente. E aqui no caso dos fenóis, nós vamos ter justamente o OH ligado a um carbono do anel benzênico. Só que nós sabemos
que no anel benzênico nós temos as duplas ligações alternadas. Então, sempre o OH vai estar ligado a um carbono insaturado. Veja o exemplo, então. Olha lá, nós temos o OH, que se liga direto a um dos carbonos do anel, e um desses carbonos, vocês estão vendo ali, está fazendo a dupla ligação. Então, este é o fenol. Agora, vejam bem, pessoal, se por acaso, em cima daquele carbono ali onde está o OH, tivesse um outro carbono, e o OH estivesse ligado em cima deste outro carbono, aí não seria fenol, aí seria álcool. Por quê? Porque sempre tem que verificar se o carbono está fazendo a dupla ligação. Se estiver fazendo a dupla ligação, é fenol. Se estiver fazendo simples ligação, é álcool ou álcool. Alguma pergunta, Chico? Tudo bem, é isso que eu queria entender só. Então a gente só precisa saber, para ver se é álcool ou fenol, se está com uma ligação, se está ligado a um carbono saturado, só isso. Ligado a um carbono saturado do anel benzênico, porque depois, mais tarde, nós vamos ver uma outra função que daí vai estar ligado a carbono saturado, mas daí é outro nome, é outra função química, daí são os enóis. Tá certo? Então, álcool tem OH ligado ao carbono saturado, que só faz simples ligação. E o fenol tem OH ligado ao carbono do anel benzênico, que é o carbono que faz justamente a dupla ligação. Entendido? Então, agora nós vamos ver os usos do fenol. Então, olha só, acompanhem comigo. Os fenóis, eles são desinfetantes, antissépticos, fungicidas e plásticos. Então, veja só, em 1870, quando foi descoberto o fenol, ele foi muito utilizado no pós-operatório, porque quando as pessoas eram operadas, ocorria uma infecção hospitalar por causa de bactérias, de fungos, e muitas pessoas morriam. Então descobriu-se que o fenol, como ele é então antisséptico, fungicida, desinfetante, ele acabava então matando essas bactérias e a pessoa então sobrevivia, logicamente após o pós-operatório. Só que mais tarde descobriu-se que ele é altamente corrosivo e que ele queima a pele também, então não podia ser ingerido e não podia entrar em contato com a pele. Então ele parou de ser usado nessa finalidade. Aí descobriu-se então que a criolina é justamente aquele produto que nós utilizamos para tirar a sarna do cachorro, do seu animalzinho. Então ele é utilizado em larga escala nos animais que são criados em ambientes fechados. Então, mesmo assim, ainda o fenol continuou sendo grandemente utilizado como fungicida e bactericida, certo? Então, vamos continuar lá, vamos ao próximo PP. A nomenclatura oficial. Então, você sabe que a partir de agora os compostos vão ter a nomenclatura oficial, que é dada pela IUPAC, e a nomenclatura usual. Então, vamos à nomenclatura oficial. Para darmos nome aos fenóis, nós fazemos da seguinte maneira. Começamos com hidroxi, justamente por causa do OH preso ao anel benzênico, mais o nome do hidrocarboneto que deu origem. Então, vamos ver um exemplo. Olha lá. Então, nós temos o anel benzênico e o OH. Este é o fenol mais simples que nós temos. Então, o nome dele é hidroxi, por causa do OH, e benzeno, porque o hidrocarboneto que deu origem a ele é o anel benzênico, ou benzeno, certo? Muito bem, vamos ao próximo PP. Agora nós vamos ver a nomenclatura usual. A nomenclatura usual dos fenóis, vamos ver lá. Ela é uma nomenclatura em que você vai dar nomes específicos para os compostos. Então não existe uma regra para você dar nome aos fenóis. Então, no caso do hidroxibenzeno, ele recebe o nome de fenol comum, certo? Então, agora nós vamos ver os fenóis ramificados. Então, quando os fenóis eles são ramificados, ou seja, quando eles têm um radical preso ao anel benzênico, nós temos que fazer uma coisa muito importante. O que será que é? Será que o Chico sabe o que nós temos que fazer quando nós temos os fenóis ramificados? Você está dizendo que, além do OH, a gente vai ter uma outra coisinha pendurada lá no anel benzênico? Isso, exatamente. Tá. E como será que nós vamos fazer para poder dar nome para esse fenol que tem a ramificação? Algo que nós já fazíamos nos hidrocarbonetos.
Ah, eu já sei. A gente vai ter que numerar os carbonos? Isto, numerar os carbonos do anel. Só que esta numeração vai sempre iniciar pela posição do OH. Então, onde nós tivermos o OH, vai ser carbono 1. Então, não importa se você vai dar a volta no sentido horário ou no sentido anti-horário. Você vai dar a volta, depois que você deu o número 1 para o OH, você vai escolher a volta mais próxima do primeiro radical. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha lá, como o radical já está no próximo carbono perto ali do OH, nós vamos numerar no sentido horário, veja lá, ó. Então, o OH é carbono 1, aí o carbono que está o radical é o 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o nome do composto vai ser 1-hidroxi, porque no carbono 1 está o OH. No carbono 2, nós temos o metil. E o nome do hidrocarboneto que deu origem, que é o benzeno. Então, 1-hidroxi, 2-metil-benzeno. Fácil, né? Vamos ver o próximo exemplo, então. Então, o OH recebe o número 1 e, novamente, nós vamos fazer a contagem no sentido horário. Então, 1, 2, 3. No carbono 3, nós temos o radical etil. Então, ficaria 1-hidroxi, 3-etil-benzeno. Muito bem. Então, agora veja o próximo PP. O próximo PP nos traz os principais fenóis. Então, vamos ver quais são os principais fenóis. Veja lá. 1-hidroxi, 2-metil-benzeno, ou também chamado de ortocresol. Então, a posição onde nós temos o OH número 1 e o radical número 2, então posição 1, 2 é posição orto, por isso o nome ortocresol. Veja o próximo. O próximo é 1-hidroxi, 3-metil-benzeno, ou metacresol. Então, quando nós tivermos a posição 1 para o OH e posição 3 para o radical metil, nós teremos a posição meta, então seria o metacresol. E por último, nós temos então o 1-hidroxi, 4-metil-benzeno. Então, posição 1 para o OH e 4 para o metil é posição para. Então, o nome do composto é o paracresol, também mais conhecido por vocês aí como a creolina, certo? Então, agora nós vamos falar de um fenol muito importante. Então, veja lá, é o THC, é o tetrahidrocannabinol. O tetrahidrocannabinol é o princípio ativo da maconha, gente. Então, acho que nós temos a fórmula aqui para você ver. Olha só, então, onde nós temos ali o OH, indica então a posição fenol, a função fenol. E você sabe que a maconha, ela é uma substância que vem de uma planta chamada marihuana. E que a maconha produz muitos efeitos, né? A utilização da maconha, como a secura da boca, esquecimento. Então, a pessoa que utiliza esse tipo de droga, ela fica muito suscetível ao desânimo, a não querer competir no seu trabalho. Então, provoca muitos problemas sociais. Tânia? Diga, Chico. Esse nome, então, tetrahidrocannabinol, tem a ver com o nome da planta, né? Que eles falam que é cannabis sativa, não é isso? Isso. Cannabis sativa é o nome dado à planta, né? No qual se tira a folha da maconha para produção, daí no caso da erva. É isso mesmo, Chico. Então agora nós vamos ver a próxima função. Então essa é a função fenol. A próxima função é a função cetona. Não é acetona, hein, gente? A acetona é um dos produtos das cetonas, mas o nome da função é cetona mesmo. Então, olha lá, vamos ver o que é uma cetona. Cetonas são compostos orgânicos que possuem o grupo funcional carbonila. Então, este carbono, fazendo dupla com oxigênio e tendo duas valências livres, é o grupo carbonila. Então, vamos lá. As duas valências estão obrigatoriamente ligadas a átomos de carbono. Então, essas duas valências que nós estamos vendo aqui livres, elas no composto têm que estar ligadas obrigatoriamente a 2 carbonos, um de cada lado, certo? Então, mas o grupo funcional que determina que aquele composto é uma cetona é então a carbonila. Então, agora veja lá. Nós temos um exemplo, então, de uma cetona aqui, ó. É a propanona.
Veja que nós temos então o grupo carbonila bem no meio da cadeia e de cada lado, ou seja, em cada ligação com o carbono, nós temos ali então o CH3, certo? Então essa é a propanona. Se nós fôssemos contar os carbonos, met, et, prop, né, e ona, porque é a terminação das cetonas. Vamos ver ali o próximo. Tânia? Diga, Chico. Então a gente nunca vai ter uma etanona, porque sempre vai precisar do carbono do meio e de 2 do lado, no mínimo 3, é isso? Ótima colocação, Chico, é isso mesmo. Nunca nós vamos ter uma cetona com apenas 2 carbonos, né? Porque ela sempre tem que estar no meio da cadeia. Muito bem, tá ligado, hein? Tá joia. Vamos ver o próximo exemplo ali, então. Então, as cetonas, elas são utilizadas principalmente como solventes, porque as cetonas, elas são solúveis em água e são solúveis também em compostos orgânicos. Então, elas são utilizadas para remover esmalte, para óleos, para graxas, né, como solvente mesmo, e também utilizados nas perfumarias. Então, olha lá, agora vamos ver a nomenclatura IUPAC das cetonas, a nomenclatura oficial. Então, veja lá. Então, vá anotando no seu material didático. É o nome do hidrocarboneto mais a terminação ONA, que você se lembra que o nome do hidrocarboneto sempre terminava com O. Então, você tira a terminação O e no lugar você coloca ONA. Vamos ver um exemplo aí, ó. Olha a butanona. A butanona tem 4 átomos de carbono, então por isso but. E ona, porque é a terminação de cetona. Veja que em qualquer lugar onde você tivesse colocado o grupamento carbonila, seria a butanona, ou no carbono, nesse carbono que está, ou no carbono onde está o CH2. Da mesma forma seria a butanona. Então não há necessidade de indicar a posição do grupo carbonila. Agora vamos ver um outro exemplo. Aqui nesse caso, quando temos mais do que 4 átomos de carbono, nesse caso 5, nós temos que numerar a cadeia carbônica para indicar exatamente a posição da carbonila. Então, olha lá, essa seria então a 2-pentanona, né? 2 porque o C dupla O está no carbono 2. E pente, porque são 5 carbonos, e ona, porque é a terminação da cetona. Diga, Chico. Então quer dizer que se tivesse no meio seria 3-pentanona, né? Se estivesse no carboninho ali do meio, aí nós teríamos a 3-pentanona. É isso mesmo, Chico. Muito bem. Então agora vamos para o próximo exemplo. Agora vem a nomenclatura usual, Chico. Vamos falar para os alunos aí já irem anotando. Olha como é a nomenclatura usual. Nós vamos pegar o nome dos radicais que estão ligados ao carbono ali da carbonila, mais a terminação cetona. Então, olha só o exemplo, veja lá. Então, nós temos que considerar que ao lado de cada uma das valências do carbono, nós vamos ter radicais. Então, nós temos que dar o nome desses radicais e mais daí a palavra cetona. Vamos ver um exemplo prático, então, agora. Olha lá, dimetilcetona. Veja só. Desconsidere o carbono da carbonila e veja que de um lado você tem o radical metil e do outro lado você também tem o radical metil. Então você tem 2 vezes, por isso que é dimetil. E daí a terminação cetona. Então é a propanona ou dimetilcetona. Vamos ver se tem mais algum outro exemplo? Tem sim, olha lá. Agora nós temos que considerar o radical menor primeiro e depois o radical maior. Então nós temos lá o metil, né? E depois o radical etil e daí a palavra cetona. Então, metil, etil, cetona. Fácil, né, gente? Só que é aquilo que eu já falei para vocês. Tem que estar com a listagem dos radicais sempre aí à mão para poder dar o nome certinho, né? Para poder estar sempre podendo consultar. Então agora vamos ver aí, ó. Próximo PP fala da principal cetona, que é a acetona, né, gente? Que nós utilizamos aí no nosso cotidiano para tirar os esmaltes, né? E além disso também, a acetona ela é muito utilizada na extração de substâncias como, por exemplo, a cocaína. Então, a produção da acetona ela é controlada pela Polícia Federal, porque a extração da coca, das folhas, né, da cocaína, depende então do uso da acetona. Muito bem, então,
Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Então, até já! Voltando então do nosso intervalo, nós vamos à próxima função. Então já vimos a função fenol, já vimos a função cetona e agora vamos ver então a função ácido carboxílico ou ácidos carboxílicos. Vamos ver o conceito de ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos são compostos com presença do grupo carboxila. Então vamos ver se você entende. Quando nós temos só C-O, é carbonila. Quando nós temos só o OH, é hidroxila. Agora, quando nós temos os dois grupos juntos, a carbonila com a hidroxila, nós temos então o grupamento que nós chamamos de carboxila. E a carboxila sempre vai aparecer nas extremidades das cadeias, nas pontas das cadeias. Vamos ver o próximo. Então, a carboxila é o resultado da união dos grupos carbonila e hidroxila, que foi o que nós acabamos de ver. Então, nós temos um exemplo ali para você, ó. Nós temos a carbonila mais o OH. O que vai ocorrer? O OH vai se ligar à valência livre ali do carbono, formando então a carboxila, tá? Então, gravem bem que esses nomes são muito importantes. Então, o que caracteriza o ácido carboxílico? É a presença da carboxila, junção da carbonila com hidroxila. Próximo. Então, nós temos os primeiros exemplos aí, né? Esse ácido que nós temos aí é o ácido etanóico. Então, vejam como que é a estrutura do ácido etanóico. Então, ele tem o CH3 mais o carbono, dupla O, OH. Então, é assim que vão aparecer os ácidos para vocês. Próximo exemplo lá. Os ácidos carboxílicos, eles são usados na preparação de ésteres e de outros compostos orgânicos. Então, os ácidos carboxílicos são largamente utilizados na indústria química. Por isso, eles são extremamente importantes. Só que os ácidos carboxílicos, nós podemos encontrá-los na natureza. Então, veja só. Vamos ver o próximo PP, aí a gente já vai falar dos usos dos ácidos carboxílicos. A nomenclatura IUPAC em primeiro lugar. A nomenclatura IUPAC é a mais importante. Então, veja lá o exemplo. Então, para darmos nome ao ácido carboxílico, nós precisamos, então, do nome do hidrocarboneto mais a terminação oico. Então, veja como os hidrocarbonetos são importantes. Então, sempre nós temos que estarmos nos lembrando do nome do hidrocarboneto e tirar a terminação o e fazer a junção com oico. Então, veja o exemplo. Nós temos aqui o ácido 3-metil-pentanóico. Então, vamos analisar aí, ó. Devagarinho vamos ver. Primeiro, a numeração da cadeia deve iniciar pelo carbono da carboxila. Então, veja que o carbono de número 1 é justamente onde está o OH e o dupla O. Aí você numera a cadeia 1, 2, 3, 4, 5, como se você estivesse procurando a cadeia principal, como nos hidrocarbonetos. Quem fica fora da cadeia principal é aquilo que nós chamamos então de radical. Aí, na hora que nós vamos dar o nome, não podemos nos esquecer de dar o nome do radical, a sua posição, o nome da cadeia principal e mais a terminação oico. Então, olha lá como é que vai ficar. Ácido, porque ele pertence à função ácido. 3-metil, porque no carbono 3 nós temos o radical metil. E o nome do composto da cadeia toda, que seria pente, porque tem quantos carbonos mesmo, Chico? Tem 5 ali, né? Isso. Então, pente, porque são 5. An, por causa das simples ligações que unem os carbonos. E oico, porque é a terminação do que mesmo, Chico? Disso que a gente está vendo agora, dos ácidos. Exatamente. Então, oico é a terminação dos ácidos carboxílicos. Então, para dar nome aos ácidos carboxílicos, nós fazemos
igual quando nós damos nome aos hidrocarbonetos. Então é a mesma forma, a única coisa é que acrescentamos ácido no início, começamos a numerar pela carboxila e não podemos esquecer a terminação oico. É muito simples, né? Por isso que os hidrocarbonetos são importantes. Mais uma pergunta, Chico? Como é que é o nome usual disso aí, Tânia? Então, olha lá, vamos ver como é dado o nome usual dos ácidos. Então, veja, este ácido aí, que é o menorzinho, o nome dele, o nome UPAC seria metanóico. Met porque ele tem um átomo de carbono só. Só que o nome dele é ácido fórmico, o nome usual. Então, o nome usual dos ácidos carboxílicos são nomes específicos para cada ácido, certo? É como o seu nome, João, Maria, Chico, Tânia, né? Então, cada um tem seu nome específico. Então, veja só que o ácido fórmico, muito antigamente, ele era obtido através da maceração de formigas. Então, pegava-se as formigas, amassavam-se e daí faziam-se a extração do ácido fórmico através do ácido que a formiga ela aplica quando ela pica. Por isso o nome fórmico, por causa então das formigas. Então o ácido fórmico é aquele ácidozinho que a formiga aplica quando ela vai dar aquela picada doída e que a gente fica depois coçando bastante em volta, certo? Então esse é o ácido fórmico. Vamos ver outro ácido aqui, ó, CH3, C-OH. Esse ácido, o nome dele, nome UPAC, é ácido etanóico, porque ele tem 2 átomos de carbono. Agora, nome usual seria ácido acético. E o ácido acético, ele é, na verdade, fruto da oxidação do vinho, que você sabe que quando o vinho se oxida, ele se transforma em vinagre. Então, o ácido acético é um dos constituintes do vinagre. E outro exemplo aí, o ácido propiônico, CH3, CH2, C-OOH. Então, prop, porque tem 3 carbonos. Então, o nome UPAC dele seria ácido propanóico. E o nome usual é ácido propiônico, né? Por causa dos 3 átomos aí de carbono. E se fosse o ácido butanóico? O ácido butanóico é o cheiro daquela manteiga rançosa. Quando a manteiga ela, né, pegou o ranço, que ela já não está mais na mesma consistência de quando foi fabricada, né, produzida, ela fica rançosa. Então, o ácido butanóico, que não é esse que está aí, né, o butanóico seria então da manteiga rançosa. Então, todos os ácidos carboxílicos, eles têm cheiros característicos. Por exemplo, o cheiro do queijo Roquefort é de origem de um ácido carboxílico. E não só isso, mas também nós exalamos cheiros de ácidos carboxílicos, por exemplo, no suor, né? Então, os ácidos carboxílicos, eles podem ser também sentidos pelos animais. Então, o cão, ele sabe quando você está por perto ou a presença do homem, através de ácidos carboxílicos que o nosso corpo produz e elimina, né? E o cão, então, com o seu faro, ele pressente a presença do homem, certo? Então, vamos ver o próximo PP aí, ó. Os aldeídos. Então, veja só, os aldeídos é a última função que nós vamos ver hoje. Então, vamos ao conceito de aldeídos. Só uma perguntinha para o Chico antes de falarmos dos aldeídos. Você já foi, Chico, picadinho por uma formiga? Eu já. E dói bastante, não dói? Fica uma coisinha assim, uma coceirinha, uma coisa esquisita. Exatamente. Você sabia que era um ácido que a formiga aplica ali? É aquilo, que legal, é o ácido fórmico, né? Aquilo que você falou. Exatamente, o ácido fórmico. Legal, né? Então agora vamos ver então o que são os aldeídos. Os aldeídos apresentam o grupo funcional aldoxila, metanoíla ou também chamado de formila. Então veja só, o grupo aldoxila vai ser bem parecido com a carboxila, só que a diferença é que a aldoxila ela não tem o oxigênio do OH, certo? Ela vai ter C-O e no lugar do OH vai aparecer apenas o hidrogênio. Então, esta estrutura é que caracteriza, então, os aldeídos. Então, veja lá, a aldoxila está sempre localizada numa extremidade da cadeia. Então, assim como a carboxila, a aldoxila vai estar sempre na ponta, ou em uma ponta
ou em outra ponta da cadeia, certo? Então veja lá o exemplo. Nós temos aqui então o etanal. O etanal tem 2 átomos de carbono e como ele é um aldeído, a terminação do aldeído é al, então etanal. Então CH3COOH. Então os aldeídos, eles são utilizados como desinfetantes, como plásticos e também utilizados na fabricação de medicamentos, tá? Então eles são largamente utilizados não por nós no nosso cotidiano, mas nas indústrias químicas. Então veja só, agora nós vamos ver a nomenclatura e o PAC. Para dar o nome para os aldeídos é fácil também. É dar o nome do hidrocarboneto, né, direitinho, se ele tiver cadeia principal, se tiver ramificações. E no final você coloca a terminação al. Então veja só, vamos ver o exemplo. Propanal. Veja, prop porque são 3 átomos de carbono. E não esqueça que nós estamos contando com o carbono ali da aldoxila, tá? Então, prop porque são 3 átomos de carbono, an porque entre os carbonos temos simples ligação e al porque é a terminação do aldeído. Joia, vamos ver outro exemplo aí, ó. Agora nós temos o mais simplesinho, né? Que seria o etanal. Então veja lá o etanal, CH3COOH. Então et porque temos 2 átomos de carbono, an por causa da simples ligação e al porque é a terminação então do aldeído. Joia, né? Agora vamos ver a nomenclatura usual. Como é que fica a nomenclatura usual dos aldeídos? Então veja só. Aldeído é a palavra que nós iniciamos. Aldeído mais o quê? O nome do ácido que deu origem. Então, os ácidos carboxílicos são muito importantes porque eles também vão dar origem a uma série de outros compostos, inclusive alguns que nós vamos ver na aula que vem. Então, veja só, o nome do ácido que deu origem, então, termina em oico, né? Ou ico. Então, nesse caso, o nome do composto seria met-et, porque tem 2 carbonos, então seria o etanal. Só que o nome usual seria aldeído, como a origem dele é do ácido acético, se tivesse um oxigênio ali junto com o hidrogênio, seria o ácido acético. Então, o nome deste aldeído é aldeído acético. Tânia? Diga, Chico. Quer dizer, então, que se a gente só tivesse um carbono ali, a gente chamaria de metanal, o nome oficial, Isso. E de aldeído fórmico? Aldeído fórmico, porque vem lá do ácido fórmico, né? É isso mesmo, Chico. E o aldeído fórmico é o principal aldeído. Ele também é chamado de metanal, né? O aldeído fórmico. E o aldeído fórmico, ele é também conhecido pelos nossos alunos aí como formol. E o formol é aquela substância onde os biólogos fazem a conservação então dos animais, né, que estão sendo pesquisados, de aranhas, de bichos, fetos. Então eles são utilizados para deixar com que a matéria não se decomponha. Então é o formol que é utilizado. Além disso, o metanal, né, ou formol ou formaldeído, ele pode também ser utilizado na indústria, na produção de plásticos e na produção também de resinas. Então você viu só como é importante estudar as funções, porque nós, através delas, nós podemos ver quão importantes são, né, os compostos que dão origem a produtos que nós utilizamos. Então, medicamentos são produtos que prolongam a vida. Sem eles, nós, né, as doenças, nós estaríamos muito suscetíveis a as doenças. Então, graças aos produtos químicos, é que nós podemos nos livrar, né, e manter a nossa saúde. Muito bem. Então, Chico, nós vamos agora para as nossas dicas de estudo. Então, vamos à nossa primeira dica de hoje. A primeira dica é que você faça um resumo das funções orgânicas, destacando os grupos funcionais, as nomenclaturas e o PAC e o usual. E a segunda dica de hoje é a seguinte: então conhecer outras utilidades destas funções químicas. Saber como nós utilizamos todas essas funções aí no nosso cotidiano.
tá certo? Então, por hoje era só, pessoal. Espero por você na próxima aula, hein? Então, tchau pra vocês. Tchau, Chico. Até a próxima. Tchau, Tânia. Tchau, pessoal. Na aula de hoje, conhecemos 4 funções orgânicas. Os fenóis. Os fenóis, então, são compostos que têm o OH ligado diretamente ao carbono do anel benzênico. As cetonas. As cetonas são reconhecidas pelo grupo carbonila, C-O. Os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos têm como característica principal a presença da carboxila, C-O-O-H. E os aldeídos. Os aldeídos, por sua vez, são reconhecidos pelo grupo aldoxila, C-O, e no lugar do OH apenas um átomo de hidrogênio. Então, C-O-H. Até a próxima aula.